Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o engenheiro florestal Cláudio Santana, canal Florestas Secundárias. Estamos de volta aqui, mais um vídeo da série que os reflorestadores podem aprender com a sucessão. A gente está na Semana da Árvore, hoje é dia 23 de setembro, primavera começou ontem, dia da árvore foi anteontem, dia 21 de setembro. Apesar da gente passar por muitos reveses nos últimos tempos, não ter muito o que comemorar, a gente tem que resistir e avançar. E cada um de acordo com o que tem para oferecer. Eu sou engenheiro florestal, o que eu tenho a oferecer são árvores, é o meu conhecimento sobre o assunto. Então, sem muitas delongas, sem muito mais o que dizer, então vamos começar. E a gente vai para a parte 3 do nosso assunto. Tudo tem seu tempo e lugar. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que à medida que a floresta evolui no tempo, ela vai se modificando. A gente já falou um pouco sobre isso e a gente pode observar por esse quadro aqui, que é onipresente nos vídeos dessa série. A gente ainda vai ver esse quadro aí, acho que até o final da série, essa figura. Mas, assim, eu achei que ela é muito ilustrativa de como a coisa começa, um porte baixo, espécies de famílias muito associadas a menos recursos, maior insolação. À medida que o tempo passa, você tem a sucessão, grupos de espécies, as famílias mudam, as espécies mudam, algumas passam mais tempo, interagem com outras, outras são muito específicas de determinadas fases da floresta. A gente vai tendo uma reposição de grupos florísticos, de grupos de plantas ao longo do tempo. E isso inclui não só espécies e famílias, como também as chamadas formas de vida. Como a gente tenta exemplificar aqui, observem aqui o pontinho vermelho. A gente tenta exemplificar a presença de epífitas, a presença de subbosque, a presença de herbáceas, a presença de palmeiras. Tudo isso vai se agregando à medida que a floresta se incorpora novos elementos à sua estrutura. E aí, baseado nesses grupos de espécies associados a cada momento da floresta, a gente, de uma maneira cartesiana, já que o ser humano tem o melhor entendimento das coisas, ele precisa colocar tudo em caixinha, né? E, além disso, colocar em caixinhas facilita muito o nosso dia a dia. A gente convenciona que existe uma coisa chamada estágios sucessionais na floresta, que são fases de desenvolvimento. Essas fases vão sendo caracterizadas por uma série de mudanças, não só nas espécies, mas também na estrutura, como, por exemplo, maiores diâmetros, né? Os diâmetros vão aumentando ao longo do tempo, maior número de estratos, a estratificação vai se tornando mais complexa com o tempo, a existência ou não do subbosque, que é esse andar inferior da floresta, a presença de epífitas, a presença de trepadeiras, né? A presença das espécies chamadas escandentes ou trepadeiras, cipós. Eles são importantes, eles aparecem tanto no início quanto no final da sucessão, mas são cipós diferentes. No início são cipós finos, espinhosos, no final são cipós lenhosos, parecem escadas. A gente vai ver isso em algum momento dessa série. Desculpem. Mas, enfim, a gente convenciona fazer essa divisão por estágios. Não vou falar desses estágios nesse momento. O que eu quero focar são os grupos de espécies associados a essa evolução. E aí a gente fala de uma coisa chamada grupos ecológicos, que são características comuns a esses grupos de espécies e que, dependendo da maior preponderância, né, dependendo da maior presença,
desses grupos, num determinado estágio, a gente pode dizer que a vegetação está em estágio inicial, médio, avançado ou até mesmo a vegetação climáxica. Então, sem muito mais delongas, a gente vai falar desses grupos rapidamente aqui. Então, a gente tem o grupo das espécies pioneiras, que são espécies de crescimento rápido, a vida curta, normalmente 10 anos, não muito mais que isso, uma reprodução muito precoce, 1 a 5 anos. As sementes costumam chegar no terreno, normalmente são as espécies que chegam primeiro no terreno desnudo, no terreno recém-aberto. E essas sementes elas vêm por meios aéreos, geralmente. São aves pequenas, são morcegos. É o vento, há muitas espécies dispersas por vento, que são diferentes de outros grupos de espécies dispersas por vento, que nós vamos falar daqui a pouco. Essas espécies formam um banco de sementes, ou seja, são sementes que ficam no solo por algum tempo. Elas chegam e nem sempre germinam imediatamente. Elas passam um certo tempo no solo. Uma semente de imbaúba, por exemplo, pode resistir 18, 36 meses no solo, antes de germinar, esperando o momento certo de germinar. O momento em que entra maior luminosidade, a luminosidade no comprimento de onda, no tamanho de onda de luz necessária para ativar a germinação. Isso dá assunto pra caramba. As pioneiras normalmente são espécies de madeira mole, possuem frutos pequenos, adequados para o transporte por pequenos animais, geralmente esses animais voadores, e são espécies que se desenvolvem sob luz direta, áreas abertas ou grandes clareiras. Existe um segundo grupo, são as secundárias iniciais, que têm características de desenvolvimento bastante parecidas com as das pioneiras, mas geralmente elas vivem um pouco mais. Elas têm crescimento igualmente rápido, muitas vezes elas competem com as pioneiras por espaço, mas elas tendem a ter a vida curta, porém um pouco mais longa, uma primeira reprodução um pouco mais tardia em relação às pioneiras, 5 a 10 anos. Essas sementes continuam a ser dispersas por aves, morcegos e pelo vento. Elas formam bancos de plântulas. Isso é uma coisa muito importante que diferencia de maneira decisiva esses dois grupos. Enquanto as pioneiras formam bancos de sementes, ficam sementes estocadas no solo, as sementes das secundárias iniciais não resistem muito tempo no solo. Elas não possuem dormência como as sementes das pioneiras. Então elas logo germinam e essas plântulas, sim, podem permanecer por algum tempo aguardando melhores condições. Também possuem madeira mole, também possuem frutos pequenos e já são adaptadas a crescer entre a luz direta e a luz indireta. Já começam a tolerar uma meia sombra, uma insolação parcial. As secundárias tardias, o terceiro grupo que a gente está vendo aqui, à esquerda, mais abaixo, são um grupo muito peculiar dentro da sucessão, porque são espécies que se desenvolvem em clareiras, de pequenas a médias. O crescimento delas é rápido a moderado. Elas muitas vezes competem até com as pioneiras dentro de clareiras. Uma primeira reprodução bem mais tardia, já a partir de 10 até 20 anos. O vento é muito importante na dispersão dessas sementes, das sementes dessas espécies. Elas, por se aproveitar de clareiras recém-abertas, precisar de clareiras para germinar, elas vão chegar por via aérea, vindas normalmente as secundárias tardias são árvores muito altas, árvores que até ultrapassam o dossel florestal, favorecendo assim a sua dispersão pelo vento. E elas vão chegar nessas clareiras e encontrar nelas o local ideal para o seu estabelecimento. Só que elas estão em competição com as pioneiras. E pode acontecer das pioneiras fecharem essa clareira. Mas isso para uma secundária tardia não é problema, porque elas podem crescer como plântulas até a fase de mudas maiores, que a gente costuma chamar de varas. São mudas de até 2 metros, ou até mais.
e que podem estagnar nessa fase. Fechou o dossel, outras espécies fecharam o dossel, essas varas podem resistir no subbosque por anos, mudas de 2, 3 metros, com desenvolvimento cessado, paralisado. No que essa clareira se abrir novamente, essa vara, essa muda maior, já se encontra numa situação mais favorável em relação àquelas outras espécies competitivas em termos de velocidade de crescimento com ela. E aí essas varas vão ter condição então de se desenvolver muito rapidamente e fechar o dossel. Já são espécies de madeira dura. Muitas espécies valiosas da floresta tropical são secundárias tardias. O mogno, o cedro, são espécies secundárias tardias. Frutos podem ser pequenos ou grandes. E, como eu falei, elas têm uma peculiaridade, elas suportam luz direta na fase juvenil. E na fase adulta, muitas delas são tolerantes à sombra. E, por fim, chegamos às climáxicas, que são o grupo final da floresta, o ápice do desenvolvimento da floresta, espécies exigentes em recursos, crescimento lento, uma vida longa, até mais de 100 anos, ou muito mais de 100 anos. Um jequitibá vive centenas, até mais de 1000 anos. Uma primeira reprodução tardia, com mais de 20 anos, até bem mais do que isso. A dispersão de sementes vai ser feita novamente por animais, mas então são aves e mamíferos, já muitas vezes mamíferos terrestres, aves maiores, aves com outras características em relação àquelas aves dispersoras das pioneiras. Formam também bancos de plântulas, como as secundárias iniciais. Possuem madeira dura, também há várias espécies de valor comercial nesse grupo. Frutos grandes e com germinação e desenvolvimento prioritariamente à sombra. E aqui alguns exemplos dessas espécies. Uma pioneira típica, principalmente pioneira de clareira, mas muitas vezes com capacidade de se desenvolver em áreas abertas, a embaúba do brejo, Cecropa paquistáquia. Aqui a gente vê do lado direito um fruto dessa espécie ainda não totalmente maduro, mas quase, e amplamente disperso por aves pequenas e morcegos. Inclusive esse fruto, quando não está totalmente seco, ele é doce. É muito curioso provar a embaúba. Secundárias iniciais, um exemplo de secundária inicial é o pau-jacaré, Piptadenia gonoacantha. Então, aquele sistema que expliquei anteriormente, formar bancos de plântulas, tem um crescimento competitivo em relação a pioneiras, e o pau-jacaré é uma espécie de madeira útil. Uma das melhores espécies, se não a melhor espécie nativa da Mata Atlântica para energia. É uma espécie que poderia ser explorada para finalidade energética de maneira sustentada, principalmente porque ela rebrota do toco. É uma espécie que tolera ser plantada em povoamento puro, sistemas agroflorestais. Sou muito fã de pau-jacaré. Uma secundária tardia muito típica, que é a paineira rosa, ceiba especiosa. Essas fotos são de um exemplar plantado em arborização urbana, excelente espécie para arborização, principalmente em áreas amplas. E é uma típica secundária tardia. Muitas espécies do gênero ceiba, da família malvácea, antiga bombacácea, no caso da paineira, tem valor comercial. Embora não sejam madeiras nobres, elas se prestam para forros, fazer parte da composição de compensados. Bom, só falando sobre essa curiosidade das secundárias tardias, né? Elas não costumam formar populações com estrutura regular, porque elas dependem muito das clareiras para germinação e estabelecimento. Então, muitas vezes a gente não vai encontrar no levantamento indivíduos jovens dessas espécies secundárias tardias. A gente vai encontrar já mudas maiores, indivíduos mais altos e árvores adultas. A gente muitas vezes não vai encontrar plântulas. É uma característica muito curiosa dessas populações e a maior presença de espécies desse grupo
vai alterar fortemente a estrutura populacional de um determinado levantamento florístico, fitossociológico, que trata de estrutura e levantamento fitossociológico, e pode indicar, então, um determinado estágio, que seria o estágio médio. Embora existam outras características para você definir estágio, isso não cabe aqui nesse vídeo. Cabe um vídeo só sobre isso. E uma climáxica, né? A família Lecitidácea, a sapucaia, Lecites pisones. Esse é um exemplar magnífico que existe na Quinta da Boa Vista. Existe a Alameda das Sapucaias na Quinta da Boa Vista, próxima ao Museu Nacional, né? O nosso saudoso Museu Nacional. E é uma espécie dispersa por roedores, dispersa por esquilos, cutias. Costuma ter uma dispersão restrita ao entorno da planta-mãe, como a gente pode ver aqui nesse detalhe, os holopixídeos, né, os frutos da sapucaia, quando se abrem, caem os frutos, eles vão cair aqui no entorno dessa copa, vão ter uma primeira germinação aqui no entorno, porém, sementes serão levadas também para longe da planta-mãe por animais, especialmente esses pequenos animais, roedores, às vezes macacos ou pássaros maiores. A semente é grande, é um pouco indigesta, né? Assim, para ser ingerida por um pássaro. É uma espécie pouco explorada, porém devia ser explorada para alimentação. As castanhas da sapucaia são muito gostosas. Nem todo mundo se comporta dentro desse padrão. Todo mundo tem direito de ser o que quiser. Então, a gente tem algumas situações, por exemplo, as espécies pioneiras antrópicas. São espécies que nem sempre são tipicamente pioneiras na floresta primária. Uma floresta pouco alterada, mas que, porém, em áreas antropizadas, podem fazer esse papel. É o exemplo, por exemplo, da bracatinga e uma palmeira, a macaúba, uma palmeira, inclusive, com utilidade comercial, onde você pode extrair óleo para biodiesel, finalidade alimentar, etc, etc e tal, e que, como vocês veem aqui nas fotos, está se desenvolvendo muito à vontade em uma área extremamente antropizada. E a gente tem também a secundária pioneira antrópica, que aí são espécies que são secundárias, típicas secundárias, não é que ela não seja pioneira, mas é uma espécie secundária típica, que geralmente é rara na floresta primária, porém que em áreas antropizadas também podem fazer esse papel de pioneiras. Quem é assim? Os angicos. Como eu falei, o pau-jacaré tem esse comportamento, tanto que ele pode ser plantado em povoamento puro, pleno sol, vai ter um bom desempenho. E aqui um outro exemplo, que é uma árvore, inclusive, que está aqui nessa foto, ela é plantada em área de reflorestamento, que é o angico vermelho, a Anadenanthera peregrina. Reflorestamento urbano, na cidade do Rio de Janeiro. Um pequeno quadro só com as características desses grupos, incluindo a sucessão antrópica, as pioneiras, pioneira antrópica, secundária pioneira antrópica, secundárias tardias e as climáxicas, com todas as suas características. Posição em clareira, abundância de indivíduos, dispersão de sementes. Olhem bem o quadro. Guardem isso para vocês. Um outro tema que merece abordagem: conheça quem te ajuda e ajude quem te ajuda. Quem quer rir, tem que fazer rir. E quem é que pode te ajudar num processo de reflorestamento, um processo de recuperação ambiental? Polinizadores e dispersores. Mais de 90% das espécies floresta tropical são polinizadas por animais. É claro, floresta tropical é um complexo, a gente tem mais, menos, mas no geral é uma participação muito efetiva da fauna na polinização, especialmente os insetos. As abelhas são importantíssimas. Em Mata Atlântica, essas abelhinhas sem ferrão, isso aqui é uma abelha do tamanho de uma formiguinha, a jataí.
elas respondem por grande parte da polinização das espécies nativas no bioma Mata Atlântica. Então, é necessário que, quando se pensar em ações de restauração, de recuperação ambiental, que entre as espécies selecionadas, a gente tem espécies que ajudem a sustentar esses polinizadores, atrair e sustentar polinizadores. Um exemplo é as sapindáceas, as cupâneas, que são espécies que não só dependem desses polinizadores, dessas pequenas abelhas, pequenas e médias abelhas para sua polinização, como elas também possuem recursos atrativos e que sustentam essas abelhas. Você sustentando essas abelhas localmente, você então consegue garantir a polinização das espécies que vão vir na sequência. Aqui mais uma vez aquele quadrinho, aquele desenho, e só para mostrar para vocês que ao longo do tempo a gente também tem uma sucessão dos polinizadores. O início com polinizadores de áreas abertas, pequenas abelhas, borboletas, até mesmo moscas. Isso aqui é uma mosca nesse quadro amarelão, aqui onde vocês estão vendo a luzinha amarela. Os morcegos, que são importantes ao longo de toda a sucessão, desde os morcegos pequenos no início da sucessão, até os morcegos grandes lá no final da sucessão. Os beija-flores, importantes para plantas de subbosque. As abelhas grandes, que também são importantes do subbosque. E em árvores de dossel, no estágio médio e avançado. E nos estágios mais avançados da sucessão, então começam a surgir os grandes mamíferos, vão surgir os grandes insetos. Isso aqui no canto direito, aqui mais no alto, aqui já perto dessa seta, vocês estão vendo uma grande mariposa que tem um comportamento até muito semelhante ao de beija-flor e que poliniza malváceas, principalmente do grupo das antigas bombacáceas. A sumaúma, por exemplo, aquela árvore gigante, aquela árvore símbolo da Amazônia, das florestas de várzea amazônicas, elas são polinizadas por uma mariposa enorme, com um aparelho, uma espirotromba, quase do tamanho do seu corpo, ou até maior do que o seu corpo. Então você tem então essa variação na composição dos polinizadores com o avanço da sucessão. Dispersores. Eu destaco aqui dois grupos nessas fotos pesquisadas na internet, aves e morcegos, que são importantes principalmente no início da sucessão. O tucano, de bico verde, e um morcego genérico, que eu não vou saber dizer a espécie. Tucanos, por exemplo, são dispersores de palmito. São importantíssimos na dispersão de euterpiedos, espécie ameaçada principalmente por pressão pressão extrativista. E os morcegos, por sua vez, extremamente associados, por exemplo, a figueiras. São consideradas espécies-chave dentro de floresta tropical e dentro do processo sucessional. E, mais uma vez, essa magnífica pintura da minha autoria, e a gente colocando também essa mudança ao longo do tempo, essa sucessão dos dispersores, desde as pequenas aves no início da sucessão, os morcegos sendo importantes em todo o processo, também mudando, assim como na polinização, saindo dos morcegos pequenos do início da sucessão para morcegos grandes mais lá na frente, os roedores importantes aqui no piso da floresta, importantes tanto em áreas abertas quanto em áreas mais fechadas. À medida que a sucessão avança, começam a entrar aves de maior porte, como os jacus. Mais à frente, nas florestas climáxicas, os mamíferos, mamíferos não voadores, apresentando uma maior participação. Os gambás, que são tão importantes e que são tão maltratados, os gambás são mortos nas áreas urbanas, as pessoas os confundem com ratos, as pessoas os acusam de serem assassinos de galinhas.
e na verdade eles estão atrás de frutas. Os esquilos, tão importantes, as iraras, isso aqui é uma irara, esse bicho aqui parece um ursinho, é uma irara, parente das lontras. As antas, desculpem que eu cortei a cabeça da anta aqui, as antas que têm sido chamadas nos últimos anos de jardineiras da floresta, tamanha a importância delas na dispersão de sementes de frutos grandes. A anta é o maior mamífero das Américas e provavelmente um dos últimos representantes seria até exagero o que eu estou dizendo, mas assim, seria o que a gente tem de mais próximo do que era a tal da megafauna do Pleistoceno, aquela fauna retratada naquela série de desenhos animados, Era do Gelo, e que foi extinta, provavelmente por uma combinação de mudanças climáticas e chegada das populações humanas aqui na América. Isso é um tema polêmico, não vou me estender nele, mas a anta seria uma das últimas representantes do que seria o papel dessa megafauna, de dispersar esses grandes frutos. O cachorro do mato, aqui à esquerda da anta, entre a cutia e a anta, eu coloquei aqui por uma coisa bastante peculiar, que normalmente eles são carnívoros, e a gente nunca vai associar um cachorro do mato à dispersão de frutos. O lobo-guará, por exemplo, que não é cachorro do mato, é outro bicho, é importantíssima a dispersão de frutos. Tanto que existe uma espécie, uma solanácea, extremamente associada ao lobo-guará, que é a lobeira, que é uma associação que nem vale a pena me estender muito, mas eles estão intimamente ligados, o lobo-guará e a lobeira. Eu não ia falar, mas vou falar. Há quem diga que o lobo-guará se alimenta da lobeira para tratar vermes intestinais, não só uma questão nutricional. Mas vamos voltar a quem está aqui, que é o cachorro do mato. Ele é um dispersor importantíssimo de palmeiras nas áreas de transição entre Mata Atlântica e Cerrado, especialmente da palmeira gerivá, Siagrus romanzofiano. E acredito que a maioria de vocês que estão assistindo esse vídeo dificilmente associariam, né, o cachorro do mato à dispersão de gerivá, mas ele é importante. E aqui alguns exemplos de dispersão. Uma psicótria, uma espécie de rubiácea, com frutos muito atrativos para a fauna, especialmente para pássaros, muitas espécies com frutos alucinógenos. Esse aqui, por acaso, não é, a não ser que eu seja muito resistente a frutos alucinógenos, porque eu comi esse fruto depois da foto. E, enfim, o gosto é mais ou menos de isopor, em calda, mas tudo bem. Um exemplo da dispersão feita por morcegos, aqui na foto da direita, pequenas sementes de ficus dentro de fezes, né, fezes secas de morcego. Infelizmente, essa aqui caiu numa pedra de mármore, mas tendo caído em solo fértil, em solo propício, ou até mesmo numa rachadura de pedra, essas sementes germinam e vão dar origem a árvores bem distantes da planta-mãe. Essas sementes dispersas vão, em conjunto com as sementes dispersas por animais, em conjunto com as sementes dispersas pelo vento, vão formar o que a gente chama de chuva de sementes, esse bombardeio aéreo de sementes. São tanto sementes dispersas por aves, sementes que caem das árvores e sementes que o vento vai trazer. Esse aqui é um exemplo, essa aqui é uma semente de um cipó, Amphilophilum crucigerum, ou pente de macaco, que é um cipó também bastante importante em Mata Atlântica. E aí as sementes que não germinam, mas que possuem dormência, vão formar os bancos de sementes, e que normalmente são extremamente agregados, né? São sementes muito próximas umas das outras, e que dependendo da combinação de condições favoráveis, vão germinar. Às vezes todas de uma vez, como a gente está vendo nesse exemplo aqui, Piper amálago, uma espécie próxima da nossa pimenta do reino, porém nativa da Mata Atlântica, sendo Parque da Catacumba, uma área urbana. Como vocês podem observar aqui do lado, a gente tem uma daquelas estruturas para dissipação de enxurrada, aquelas escadas hidráulicas aqui.
essas sementes germinadas, esse banco de plântulas, esse banco de sementes germinando, vai resultar na regeneração natural. E a gente está vendo aqui um exemplo, que são mudas, Senegalia polyphylla, uma espécie aparentada aos angicos, crescendo, mesmo numa área com cobertura densa de gramíneas. Senegalia polyphylla ela vai entrar naquele rol das pioneiras antrópicas, né? Secundárias pioneiras antrópicas. Ela é uma espécie que é tipicamente secundária na floresta fechada, é rara, vai ocorrer mais em pequenas clareiras, porém tem capacidade de se estabelecer nessas áreas abertas. E digo para vocês, embora haja muitas espécies que rebrotem de toco, numa situação como essa, essas que estão aqui na foto são espécies que nasceram de semente. E já que eu falei em rebrota de toco, a gente tem aqui um exemplo. Em muitos casos, a presença de espécies capazes de rebrotar de toco ou de toceira vai ser decisiva na estrutura da floresta posterior. A gente tem, no caso principalmente de áreas abandonadas, de abandono de agricultura, uma presença muito marcante de espécies que rebrotam de toco, como angicos, camboatais. Muitas áreas de florestas secundárias aqui na cidade do Rio de Janeiro têm essa predominância de espécies, né, como essas duas que eu citei, e outras, e muitas outras, angicos, camboatais, os agulheiros, são espécies capazes de rebrotar até mesmo de raízes, e que acabam sendo importantes nessas fases iniciais da sucessão secundária. E que, vamos dizer assim, ajudam muito a queimar etapas nesse processo sucessional, porque você já tem elementos ali. Isso pode ser um problema caso haja, no caso dessas espécies de rebrota, espécies com alta competitividade ou que fechem demais o dossel e privem as espécies subsequentes de acesso à luz, mas no geral o que se observa é que a rebrota de tocos tende a ser um fenômeno benéfico para a sucessão em Mata Atlântica. Existem estudos que demonstram isso. Um outro exemplo de rebrota de toco, infelizmente eu não coloquei nada para termo de comparação, mas isso é um borrachudo, Macerium hirtum, resultante de uma rebrota de toco, um provável corte muito antigo, Morro da Formiga, cidade do Rio de Janeiro, maciço da Tijuca, uma área que a gente sabe que no passado foi quase totalmente desmatada, onde aconteceu o famoso reflorestamento da Floresta da Tijuca, cheio de mitos, cheio de narrativas não tão realistas, embora o reflorestamento da Floresta da Tijuca seja fundamental no processo de aprendizado para restauração ambiental, restauração florestal, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil. E me arrisco a dizer no mundo. Mas voltando ao que interessa, então isso aqui é uma árvore enorme. Eu não coloquei nada para termo de comparação, mas é um borrachudo gigantesco. E a gente termina por aqui e a gente continua o assunto, né? A gente aborda novos pontos, novos temas nos próximos vídeos. A gente ainda tem mais 2 vídeos pela frente sobre esse assunto, ok? E vem muitas outras novidades por aí. Natureza e história na Ilha do Governador. A gente ainda vai falar aí nos próximos vídeos sobre Floresta da Tijuca. A gente vai falar sobre esses erros e acertos na restauração, essas lendas sobre restauração florestal. A gente vai falar sobre grupos ecológicos. A gente ainda tem muito o que falar, tem muita lenha para queimar aqui no canal, tá?
Então, quem gostar, por favor, deixa aí o seu comentário, dá o seu like, se inscreve no canal. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima.